Todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são, cada uma à sua maneira, escreveu Leon Tolstói na primeira página de Anna Karenina. Um dos inícios de romance mais conhecidos no mundo, ele aponta para a universalidade do tema. Na Rússia czarista ou no Brasil da atualidade, os conflitos familiares sempre atraem leitores e plateias. Em cartaz no Rio de Janeiro, a peça Silêncio propõe uma reflexão sobre como assuntos indesejáveis são tratados em família. A trama se passa numa noite de Shabat, o início do descanso semanal judaico. Renata Misrahi, autora do texto e diretora do espetáculo, conversa com a gente no programa de hoje. E a jornalista e escritora Maria Cristina Monteiro de Castro fala sobre o seu primeiro romance, Por Enquanto Agora. Nele, a família mineira tradicional católica está no centro da narrativa, que mistura ficção e realidade para contar uma história que se passa em Belo Horizonte, no meio do século XX. Cidade de Leitores está começando agora. Maria Cristina Monteiro de Castro, eu estou muito contente de receber você aqui hoje, porque eu acabei de ler o seu livro ontem à noite. Então, eu ainda estou com todas as emoções que ele me causou aqui. Sabe? Que livro gostoso, que livro bom de ler, que narrativa fluida. E a sua escrita tem uma particularidade, que é firme e delicada ao mesmo tempo. Coisa boa, estou muito alegre de estar aqui também, obrigada. Que bom. Olha só, como diz aqui o prefácio do livro, escrito pelo Luiz Paulo Horta, é um mergulho proustiano esse livro, porque parte de lembranças para tecer uma narrativa que conta a história de uma família. Isso. Que família é essa? É uma família que não é minha, é uma família que também é minha. Aliás, eu usei para abrir o livro, eu digo, essa não é uma história de verdade, essa não é uma história de mentira. Então, é uma família parecida com a minha, bastante parecida, mas vista sob o olhar de uma criança assustada, uma criança que queria desvendar o mundo, que era muito difícil para ela. Então, é como eu te digo, é minha família, não é? Olha só, para contar essa história, você lança mão de citações literárias, musicais, principalmente referências bíblicas. Qual é o peso da religião na vida dessa família? Enorme. Minha mãe era uma mulher, talvez eu nunca tenha conhecido uma mulher com tanta fé. Era uma coisa inabalável. E tudo ela explicava pela religião. E foi muito difícil para mim quando eu comecei a questionar isso. E é interessante porque diziam assim, sua mãe foi muito poupada. Na hora que ela viveu uma coisa muito forte, ela vai duvidar. Eu tive um irmão preso, na época de 68. No livro, meu irmão vira uma irmã. Depois eu perdi uma irmã de uma forma muito dolorosa e mamãe nunca duvidou. Nunca. Minha pesquisa é sobre as judias polacas. Já ouviram falar? Não. Judia polaca. A sogrinha é uma judia polaca. Eu me deparei com o tema das judias polacas, né, que na verdade começou no final do século XIX com o tráfico de escravas brancas. Elas vieram para cá achando que iam casar
e elas viraram prostitutas porque havia um tráfico muito forte. Quando eu comecei a escrever sobre a peça, eu estava tão empolgada com a questão familiar, com os diálogos e tudo, que depois eu me lembrei, caramba, eu tenho que trazer o tema das polacas. Então foi uma coisa com a outra. Essa pesquisa é uma bobagem. É uma bobagem? Não, não é bobagem. Não, não é bobagem. É bobagem. Não é bobagem. Clara, por que a vovó tá falando que é bobagem? Óbvio que não é bobagem. Não é pra você ainda dar ouvido, sua vovó. E a maneira como ela se coloca, assim, né? Como ela se envolve com essa pesquisa e como ela levanta essa bandeira é muito humano, é muito apaixonada. E ela não gosta de ouvir os preconceitos da avó sobre esse tema, sabe? Como você ainda dá ouvidos à vovó? Mas quem você pensa que é pra falar assim? Se eu estou dizendo que é uma bobagem, é porque é bobagem. Renata Mizrahi, por que escrever mais um texto sobre as relações familiares, um tema que já foi bastante explorado pela dramaturgia universal? Eu nunca tinha escrito até então, era uma experiência que eu queria passar, porque a gente sempre acha que tem que negar a questão familiar para não ficar próximo de você tanto, para não virar terapia em cena. Só que quando eu me dei conta, me deparei com o tema das judias polacas, né, as prostitutas, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu fazia uma peça que começava no século XIX, terminava no século XX. Eu não sabia se fazia uma colagem. E, de repente, eu me olho no espelho e me vejo, Renata, 30 e poucos anos, não sou religiosa, trabalhando com teatro, mas sou judia e vivi numa família judaica onde vivi os rituais judaicos, nas festas judaicas. Ah, então agora só falta você dizer que elas eram vítimas, é isso? Não, vítimas eram vocês. Os judeus de bem. Todos vítimas da ignorância. Vocês nem sabiam o que estava acontecendo. Olha como você fala comigo, Davi, vem cá! Davi, vem aqui! Olha o Shabbat! Olha como você fala comigo, Davi. Davi, como é que você fez isso comigo? A ação da peça se passa durante o Shabat, né? A comemoração do descanso semanal judaico. O quanto uma celebração religiosa em família ajuda a explorar a dramaticidade de um tema. Muito. Todo mundo se identifica muito com a peça porque vê sempre um personagem da sua família, não só na avó, mas no marido, na mãe, Então, assim, eu me inspirei na minha própria família, claro que eu potencializei tudo, porque numa família você tem as características de cada pessoa, né? Você sempre tem uma pessoa que é mais conservadora, que tem uma visão no mundo antiga, que aí dá um contraste enorme com uma geração nova, que tem um outro olhar para as coisas. Então, para mim, esse era o maior tempero da peça, assim, cada um, e quando você coloca todo mundo junto, discutindo um assunto, é aí que acontece a peça, assim, né? História do nosso povo, mas o que é isso? Somos descendentes dessa corja, é isso? Essa menina está nos ofendendo a todos, sabe? Isso é um grande xingamento, é um palavrão. Mas um palavrão, desenvolvam. Pai, você não tá vendo o que tá acontecendo? Esse jantar não era pra ser assim. Mas tá tão interessante. Maria Cristina, esse seu livro, por enquanto agora, fala de uma família mineira tradicional, católica, do ponto de vista, conta a história do ponto de vista de uma menina, como você falou há pouco, a Celina, não é? Como foi a infância da Celina, a dona da história? Alegre, triste, divertida, séria, com tanta religiosidade, ela chegou a ser oprimida por isso? Foi oprimida, ao mesmo tempo, eu acho até que esse é um conflito que me marcou a vida inteira. Eu tive um pai intelectual, sofisticadíssimo de cabeça, uma cultura rara. Nós tínhamos uma estante de livros enorme, aberta, franqueadíssima. Então, nós tivemos o seguinte, a nossa formação era, intelectualmente pode tudo. E, no concreto, a dona Lourdes, a minha mãe, comandava o barco e não podia nada. Então, esse conflito entre, digamos, corpo e espírito foi uma das marcas da minha vida toda. Mas eu diria a você que a minha infância foi mais para alegre. O que me impressionou muito nessa história é que a sua mãe sempre manteve a porta de casa aberta. Isso é outra das contradições da minha criação.
com toda a repressão, posso usar essa palavra, da mamãe, porque religião era tão forte, era uma religião dolorida, de sacrifício. Mas com tudo isso, a mamãe era uma mulher alegre. Ela tinha uma risada linda, linda, e ela, é engraçado também ver a trajetória da minha mãe, ela passou de uma mulher muito fechada, muito mineira, e, como você leu, nós viemos para o Rio e conhecemos o mar. E o mar é o horizonte perdido, né? É um Aquela libertador? coisa. Você acha que foi um fator libertador de Na todos nossa vocês? vida foi demais. Eu diria até afrodisíaco. E o seu pai veio, vocês vieram para o Rio porque o seu pai, o pai da Celina, veio ser deputado federal. Foi 3 vezes deputado federal. 4. 4 vezes deputado federal. Foi. Meu pai teve uma carreira política mesmo, era a paixão da vida dele. Foi secretário de governo em Minas várias vezes e foi chefe da Casa Civil do Café Filho. E morreu pobre. Reitero Então, o que é eu uma disse, coisa então. incrível. Nós vamos para o intervalo no próximo bloco. Continuamos com a jornalista Maria Cristina Monteiro de Castro e o seu romance Por Enquanto Agora. E ainda tem a conversa com Renata Misrahi, autora da peça Silêncio sobre um segredo no seio de uma família judaica. A gente volta já. Voltamos com Cidade de Leitores, conversando hoje sobre a família na literatura e no teatro, com Renata Misrahi, diretora da peça Silêncio, sobre a revelação de um segredo numa família judaica durante a comemoração do Shabat. E Maria Cristina Monteiro de Castro, autora do romance Por Enquanto Agora, que narra a história de uma família mineira tradicional e católica. Maria Cristina, a história dessa família é contada pela Celina, não é? Uma das filhas que tem 3 irmãs. Isso. E eu queria saber como são essas mulheres, como você vê essas mulheres. Bem, eu falo no romance que havia alguns papéis definidos. Quer dizer, a minha irmã mais velha era bela. A segunda, ela era surpreendente. A Celina chegou em terceiro e já tinha os papéis ocupados. Esse lugar já existe, esse lugar já não é. E logo depois da Celina vem a quarta. Então a Celina pensa, eu tenho que depressa descobrir qual é o meu lugar nessa história aqui. Ela não se sentia tão bela como a mais velha, talvez não fosse tão surpreendente como a outra. E a quarta que veio era muito engraçada. A Celina ficou meio perdida ali e, de repente, ela disse, eu sei, eu vou ser o olhar e a memória dessa família. Uma mulher tem que estar sempre atenta. Como você, né? Como eu. Sempre soube de tudo na vida do seu avô. Não é, Davizinho? Hein, Davi? Renata Misrahi, para começar, são 3 casais de gerações diferentes, cada qual com a sua dinâmica própria. Sim. Não é? Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um desses casais. O primeiro casal é o casal dos patriarcas, né? A avó e o avô. É um casal nitidamente representante da geração antiga. Ela é conservadora, ela é muito ligada nas aparências, a Esther. E ela tem um marido que é submisso e ele acaba se resignando, vai bebendo, tá bom, não tem forças para falar não, sim. Então esse é um casal muito típico dessa geração. Esther, tem muita coisa na minha vida que você não sabe. Davi, eu sei tudo da sua vida, bebe devagar. Aí tem a geração do meio, que é uma geração que, na peça, né, a mulher já trabalha, mas é um casal onde o marido
se apoia no fato de ser judeu e rezar para conseguir tudo que ele quer da mulher. Então é uma inversão, é uma coisa oposta. E a mulher querendo fazer tudo, trabalhar, cuidar do marido, cuidar da família. Regininha, você não cozinha tão bem assim pra mim. É que eu ando um pouco cansada, sem tempo. É verdade, pai. Essa galinha demora muito tempo pra ficar pronta. Não dá pra mamãe trabalhar o dia inteiro e ainda cuidar da galinha. Mas devia, uma mulher tem que ter tempo pra cuidar do seu marido, nem que saia mais cedo da loja. E a nova geração, que é um amor puro a princípio, porque são jovens, né? E a gente dá a ideia de que todo o início é lindo. Mas é uma geração tranquila, onde o rapaz é leve e tem que trabalhar e quer conquistar aquela família. Que, a partir desse exato momento, Débora e eu estamos ficando noivos. Mas eu tô! Maria Cristina Monteiro de Castro, agora eu queria que você falasse assim um pouco, na vida dessas três irmãs, essa passagem, essa virada para o Rio de Janeiro, porque aí seu pai foi eleito deputado federal. Isso. E aí vocês vieram para o Rio de Janeiro, que ainda era a capital da República, isso. Não é isso? Aí você me fala do mar, que foi uma experiência sensorial muito forte, quase afrodisíaca. Você acha, essas quatro irmãs, elas sentem da mesma forma essa mudança? Claro que não. Fala um pouquinho como cada uma viveu essa experiência. Essa coisa da diversidade é outro conceito assim, que eu tentei trabalhar no meu livro. Tem uma hora, que eu não sei se você se lembra, que eu falo assim, quando minha mãe morreu, nós nos juntamos para falar de mamãe e descobrimos que tínhamos muitas mães. Também eu usei as irmãs para falar dos três conflitos fundamentais da minha geração, que foram a religião, a sexualidade e a ideologia. Eu tive um pai político, então muito cedo nós discutíamos ideias e de repente eu tive dentro de casa um irmão militante de esquerda e um pai tido como de direita, digamos assim. Porque o seu pai era da UDN, né? Da UDN. Que era um partido de direita. De direita. Era um partido de direita. Ficou historicamente, porque a UDN se constituiu para lutar contra a ditadura de Getúlio. De Vargas, Eu acho que o papai realmente ele demorou muito a perceber o que estava acontecendo no Brasil. E um dos momentos mais emocionantes do livro é o encontro do pai com a filha presa, esse pai político de um partido de direita com a filha vítima, né, presa e vítima de uma ditadura militar. Então, com que tortura, ele, que o partido inclusive. Dele apoiou. Isso. Quer dizer, tudo isso está aqui nesse livro, né? Toda, aquela época, o momento, a situação e os conflitos que se viveu, que se multiplicaram pelo Brasil, naturalmente, eu acredito, né? Pelo Brasil. Eu acho que você é bem mais nova do que eu, mas quem viveu aquele período, de uma forma ou de outra, foi afetado por tudo isso. Muito bem, nós vamos para o último intervalo antes de continuar a conversa com a escritora Maria Cristina Monteiro de Castro. E na volta tem mais teatro com a peça Silêncio, escrita e dirigida por Renata Mizrahi. A gente volta já. Este é o programa Cidade de Leitores, tratando hoje das relações familiares no teatro e na literatura. Nossas convidadas são Renata Mizrahi, diretora da peça Silêncio, sobre a reunião de uma família judaica, e Maria Cristina Monteiro de Castro, autora do romance Por Enquanto Agora, que mistura ficção e realidade para narrar mais de 30 anos da história de uma família tradicional mineira. Maria Cristina, então é isso, você mistura ficção e realidade para contar essa história. E a narradora é a Celina, e nós já falamos dela no decorrer do programa,
Mas, muitas vezes, a narração usa primeira e terceira pessoa. Às vezes sou eu, às vezes é ela. E aí eu queria saber como foi isso. Foi porque era o fluxo natural, assim, mental que você ia escrevendo? Ou eu cheguei a pensar assim, isso é um código. Quando é ela, é ficção. Quando sou eu, é realidade. Você sabe que eu envolvida Engraçado com essa isso. história, cheguei a procurar. Mas aí me perdi porque me encantei mais com o que estava sendo contado. Olha, a editora discutiu muito isso. Ela disse que esse é um recurso que não podia ser usado, que eu tinha que saber se era eu, se era ela, porque isso confundiu o leitor. Até estou achando interessante isso que você conta, porque mostra que eu cativei ali sem querer. Foi absolutamente natural. E eu, depois, sim, eu briguei por isso, porque eu gosto. Eu gosto dessa coisa dúbia. Aliás, eu acho que a vida é dúbia. Eu acho que as pessoas são dúbias. A gente busca clareza e deve ser até uma busca constante. Mas nós somos muita coisa ao mesmo tempo. E aí? Fiquei bem? Tá parecendo uma galinha. Mas tá ridículo, filho. Mas olha, essas meninas não sabem fazer compra, nem parecem minhas netas, hein? Renata, então vamos falar da personalidade dessa matriarca, a Esther, né, numa interpretação irretocável Incrível. da Suzana Faini. Não Emocionante. Mas emocionante, Emocionante. mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre que traços da personalidade da Esther você pediu que a atriz sublinhasse. É uma mulher que ela, como é que se diz? Ela alfineta, ela é inteligente, ela é sarcástica. E ela tem uma visão de mundo que é esse o mundo dela e nada. E como ela fala na peça, né? Os mais velhos têm razão, isso é lei e pronto. Uma mãe que acha que sabe mais do que todo mundo. E ela chega a incomodar, né? Porque é o tempo todo uma pressão. Por mais que as pessoas queiram ser gentis com ela, ela oprime, né? Eu sou mais velha, eu sei o que eu estou dizendo. Ou e mesmo que eu não soubesse, os mais velhos sempre têm razão, isso é uma lei, pronto. Grande contraponto a Esther é a Regina, né? A figura dessa filha da Esther, a Regina, que chega a ser quase, em momentos da peça, invisível aos outros personagens, não é? Sim. Então, acho que é muito essa coisa de geração em geração. Ela não quebrou a redoma, o que acontece com a neta, né? Mas, assim, a Regina era essa mulher que vai deixando, vai engolindo sapo, vai engolindo sapo, vai engolindo tanto sapo, que ela passa mal. Renata, e além de tudo isso, a peça é poética. Ao final, por exemplo, tem uma cena em que todo mundo se emociona muito. E é o que? É uma reza falada em hebraico, a que você atribui esse sentimento coletivo ali naquele momento. Esse momento é o momento que fala, assim, da verdadeira essência deles estarem ali. Eles estão ali por um dia muito importante, que é o Shabat, que é um dia espiritualmente muito forte. E quando o personagem do Flávio faz essa reza, que é um cara que chega com muita leveza na peça, né? A gente entende por que eles estão ali. Baruch atah Adonai, Hazanet HaKol. Maria Cristina, por enquanto agora, você faz, para contar essa história, você faz muitas referências literárias. Então a gente percebe que você leu muito, a vida inteira, né? E uma leitura selecionada, de qualidade. Você mesmo contou aqui há pouco que tinha, desde criança, à sua disposição uma biblioteca aberta. Quais são as suas preferências literárias? Os primeiros foram os russos. Você citou Tolstói. Então, foi Dostoiévski e Tolstói. Eles me alimentaram assim na minha adolescência. Eu ficava enlouquecida com os russos. Depois
Depois, os americanos, Scott Fitzgerald. Recentes, pouca coisa, mas eu li um livro extraordinário esse ano que se chama Reprodução, do Bernard Carvalho. Eu achei um dos livros interessantes que eu li. É um livro muito atual, é um livro sobre Facebook, sobre a internet, sobre o que está fazendo um pouco as nossas inteligências. Quer dizer, ele nunca vai falar mal de internet, é impossível falar mal de internet, mas ele avalia um pouco essa coisa homogênea que está se formando aí, sabe? Eu acho que tem uma coisa complicada acontecendo, as pessoas têm medo de emitir opinião, muito medo de ser o primeiro a dizer alguma coisa, ou o segundo que seja. Então repete, repete, repete. Acho que há uma simplificação complicada, eu acho. E talvez por isso eu tenha gostado tanto desse livro. Acho que vale a pena pôr esse assunto em questão. Maria Cristina Monteiro de Castro, muito obrigada pela entrevista. Muito sucesso na sua carreira de escritora. Muito obrigada a você. Estou aguardando ansiosamente o próximo trabalho. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também. Até a próxima.